A aula hoje é sobre o potencial vetorial magnético, A de R. Então, primeiro, de onde vem o potencial? Para entender, a gente tem que fazer uma analogia com a eletrostática, né? É bom a gente voltar lá também tinha um potencial escalar. Então, na eletrostática, a gente obtinha a ideia de um potencial a partir do campo conservativo, que era o campo elétrico E, eletrostático. Rotacional de E é igual a zero. Isso valia lá na eletrostática. E por isso, né, a gente podia escrever o E como menos gradiente de um potencial, né, uma função escalar. E isso representava o potencial eletrostático. Então eu tinha uma expressão, inclusive, para achar o potencial de distribuições de carga localizadas. Né, se essa distribuição de carga localizada, né, ser localizada é importante, fosse especificada, o potencial era prontamente obtido por essa integração. Uma vez tendo o potencial, eu tinha o campo elétrico. Né? E isso foi importante para a gente também, porque vários problemas nossos, a gente não podia usar a lei de Coulomb diretamente, porque a especificação experimental era muitas vezes feita em termos de condições de contorno no potencial em certas superfícies. Para isso a gente desenvolveu equações diferenciais como a equação de Poisson. E aí ela era resolvida com condições de contorno e nos davam então o potencial no espaço, naquela geometria, em termos de coisas especificadas, densidades de cargas colocadas dentro do volume e condições de contorno sobre o potencial na superfície. E com isso a gente conseguia chegar de novo no campo elétrico. Bom, isso era o que a gente tinha. Mas agora a gente tem coisas um pouco diferentes. Né? Agora a gente tem que a divergência do B é igual a zero. E o rotacional de B não é zero, ele vale μ0j. Né? Na magnetostática é assim que funciona. Né? Por exemplo, um fio, né, percorrido por uma corrente tem um campo B, que é assim, né? Circular em torno dele. Então ele não tem divergência. Né? A divergência nula representa a ausência de monopólios magnéticos nesse caso. E ele tem o rotacional, um campo que tem circulação. Né? O rotacional é dado por isso. A partir daqui é possível extrair a ideia de um potencial. Bom, não é possível ter um potencial escalar a não ser que o J seja igual a zero. Tá? Isso pode ser feito aqui, mas não é o que nós vamos fazer no momento. Vamos fazer uma coisa mais geral. A gente vai usar só essas equações do jeito que elas estão escritas e perceber que a equação da divergência nula do campo B leva à ideia de um potencial a partir de uma identidade. A identidade diz que a divergência de um rotacional é sempre zero. Essa é uma identidade. Porém, a divergência de B é igual a zero. Então, B pode ser escrito como o rotacional de um campo vetorial. E esse campo vetorial a gente vai chamar de A e vai batizá-lo de potencial vetorial magnético. Há propriedades importantes envolvendo ele, que nós vamos ver agora, e vamos descobrir as equações diferenciais que ele obedece e vamos dar alguns exemplos. Né? Então esse é o potencial vetorial magnético. Uau. Bom, algumas coisas interessantes estão escondidas nessa equação. Por exemplo, o A não é único. Não é se eu mudo esse A pelo gradiente de uma função escalar, eu tenho o mesmo B. Então, o A não é único. Então, eu posso falar assim, olha, se o A passa a ser uma linha, e esse A' eu vou escrever como o A anterior, mais o gradiente de uma função escalar, que eu vou chamar de QC. Então, observe o que acontece com o rotacional de A'. Rotacional de A' é o rotacional de A mais o rotacional do gradiente de Xi. O rotacional do gradiente é sempre zero. Isso é zero. Rotacional de A era o que eu tinha antes, era o meu campo B. Rotacional de A' é o meu campo B'. E aqui eu vejo que B' é igual a B. Quer dizer,
A e a linha levam ao mesmo campo físico, ao mesmo campo magnético B. Logo, são representações igualmente, são representações equivalentes para essa situação física. Tá? Isso chama, qual a escolha de A que a gente vai usar? É uma escolha que é chamada escolha de gate. Então, é a liberdade que eu tenho na escolha do potencial vetor. E esse grau de liberdade a mais, representado por essa função escalar, eu vou usar para simplificar algumas equações diferenciais para o A. Escolha de calibre ou gate. Então, vamos ver como é que a gente pode usar isso. Então, a ideia, eu vou resumi-la aqui. Se B é rotacional de A, então eu posso modificar o A criando um A', que é o A mais o gradiente de um psi, que eu não altero o campo B. Então, B' é igual a B. Então, isso é um grau de liberdade a mais que eu posso usar para satisfazer alguma condição que eu queira. Então, como que eu posso usar isso? Bom, vamos supor que eu queira descobrir uma equação diferencial para o A, a partir das equações que eu tenho. Então, olha as equações que eu tenho. Eu tenho que a divergência de B é igual a zero, e isso eu já usei ao dizer que o B é rotacional de A. Usei essa equação para definir um potencial vetorial. Eu tenho também que o rotacional de B é μ0j, e essa é a lei de Ampère. Então, eu vou manipular isso da seguinte forma. Eu vou escrever que o rotacional de B, só que B então é rotacional de A, é μ0j. Então, essa é a lei de Ampère escrita em termos de A. Então, só substituir aqui pelo rotacional de A usando essa equação de cima. Agora, eu uso aquela identidade que a gente já conhece, que o rotacional do rotacional é gradiente da divergência de A menos laplaciano de A. Isso é μ0j. Ora, essa é uma equação diferencial para o A. Mas é uma equação que não parece familiar para mim e tem algumas complicações, principalmente vindo aqui desse primeiro operador aqui, gradiente da divergência do A. Se eu tivesse só laplaciano de A e μ0j, estava ok, porque seria uma forma parecida com a equação de Poisson na eletrostática. Laplaciano de V é menos ρ sobre ε0. Só que aqui eu tenho um potencial vetorial, então isso se abre em três equações escalares. Laplaciano de AX é menos μ0jx, Laplaciano de AY é menos μ0jy, e equivalente para o Z. Então, eu posso tentar obter essa equação na forma familiar, tipo uma equação de Poisson, se eu falo assim, seja A escolhido tal que satisfaça divergência de A igual a zero. Então, se o A não satisfizer, eu posso mudar o A pelo gradiente de uma função escalar usando a minha liberdade de escolha de calibre. Eu vou escolher o calibre em que a divergência de A é igual a zero, e isso vai me levar a uma equação muito familiar. Laplaciano de A é menos μ0j. Em particular, várias técnicas que nós usamos para a equação de Poisson a gente vai poder usar aqui. Tá? Então, essa seria uma equação para o A, fácil de ser resolvida, pelo que a gente já aprendeu, e que existe desde que o A satisfaça essa condição. Essa escolha é chamada calibre de Coulomb, justamente porque, graças a ela, a gente chega numa equação parecida com a equação da eletrostática. Chama calibre de Coulomb. Há outros calibres que são mais apropriados para outras situações. Há o de Lorentz, que vai ser usado quando a gente for estudar fenômenos dependentes do tempo. Tá? Então, isso é uma parte importante do eletromagnetismo, que coloca o eletromagnetismo como uma teoria de Gate, que vai ser, então, invariante por escolhas desse tipo. No eletromagnetismo, isso aqui é metade do gate, porque com fenômenos dependentes do tempo, a gente vai ter tanto o E como o A, tanto o A como o V, o potencial escalar e o potencial vetorial, eles vão mudar simultaneamente a fim de que os campos E e B sejam mantidos, os campos físicos vão ser os mesmos. Em fenômenos dependentes do tempo, a gente vai voltar a
a esse problema de invariância de gate. Tá? Então essa é uma situação importante para a gente. Uma equação que a gente obteve graças a essa liberdade na escolha daquela função que Bom, isso suscita uma questão importante. Será que sempre existe um que faça as coisas funcionarem para a gente? Então, vou colocar dessa forma. Existe capaz de fazer divergência de A igual a zero? Bom, a resposta é sim. Né? Existe sempre o E para mostrar isso, a gente faz o seguinte, né? Vamos supor que eu comece com um potencial vetorial que não satisfaça essa condição de Coulomb. Então a divergência de A é diferente de zero. Aí eu quero fazer uma mudança para gerar um outro A, vou chamar de A'. Então eu vou fazer um A' que vai ser igual ao A mais o gradiente gradiente de Então é o que eu posso fazer, né? Eu posso mudar o A para um gradiente de uma função escalar, tal que aí eu quero que a divergência de A' seja igual a zero. Então existe um que faz isso. Então para mostrar que sim, eu vou calcular aqui, olha, a divergência de A' é igual a divergência de A mais a divergência do gradiente de usando essa equação. Isso tem que ser igual a zero. A divergência do gradiente é o laplaciano. Né? Então, essa equação que eu obtive ali é o laplaciano de é igual a menos divergência de A. Essa divergência de A eu supus diferente de zero, por exemplo. Vamos supor que isso seja igual a um certo f de R. Então, eu tenho uma equação diferencial, olha, que é essa. Eu supus isso diferente de zero, estou supondo que é uma função dada f de R. Então, se eu resolvo essa equação, eu tenho o que colocado aqui me leva a uma linha que eu tenho divergência de A' igual a zero. E isso sendo válido, eu sei então que o laplaciano de A' é menos μ0j. Então sempre existe um que é a solução então dessa equação, que garante que eu posso impor o calibre de Coulomb. Né? Então é importante essa situação. Então vamos ver um exemplo de cálculo primeiro desse potencial vetorial para distribuições localizadas de carga. Né? Então como que eu vou obter uma relação para isso? Né? Então vamos supor uma distribuição localizada e aí mostrar para vocês que a gente já tem uma expressão fechada para isso. Desculpa, é distribuição localizada de corrente. Um J localizado no espaço. Né? A gente tinha visto, né, que o B, vindo lá da lei de Biot-Savart, ele podia ser escrito como rotacional de 1 μ0 sobre 4π, integral de J de R' dV', dividido por R menos R'. Na verdade, a gente sabe que isso aqui é uma solução da equação de Poisson. Né? Porque mostra aqui para vocês, a gente tinha visto aqui no início, olha, que na eletrostática eu tinha uma equação de Poisson e um potencial que podia ser escrito assim para distribuições de carga localizadas. Deixa eu escrever isso aqui de novo para vocês. Olha, eu tenho o laplaciano de V é igual a menos ρ sobre ε0. Então o V era 1 sobre 4π ε0. A integral de ρ de R' dV' sobre R menos R'. Agora notem o seguinte, na magnetostática eu tenho o laplaciano de A é menos μ0j. As equações diferenciais são similares, né? Então eu tenho uma solução similar também. Posso construir direto por aqui, olha. Se eu multiplico isso aqui por ε0, μ0, o ε0 some e aparece um μ0. Então eu tenho que multiplicar por ε0, ele some e multiplico por μ0. Então eu ajusto as constantes. Né? No lugar do ρ eu tenho um j. Então eu ponho j. O resto é igual.
De fato, né, isso aqui vai ser o meu rotacional de A. B igual ao rotacional de A. Então eu posso usar essa expressão, né, para calcular o potencial vetor de uma distribuição localizada de corrente. Tá? Então eu vou deixar agora para o próximo vídeo um exemplo de aplicação dessa forma. Tá? Vai ser um segmento de fio e eu vou querer saber qual que é o potencial vetorial devido a uma corrente definida nesse segmento de fio.